Fala pessoal, o Gabriel aqui mais uma vez, depois de 2 anos sem postar vídeo nenhum, e pensando no tempo que deixei esse nosso projeto de lado, nada mais justo que voltar e falar sobre realmente o tempo, o soberano de tudo, o que vence tudo, quem sabe. Então eu te convido mais uma vez para entrar nessa viagem, nessa reflexão, sem pretensão de estar certo ou errado sobre realmente o tempo. E para começar, te faço 3 perguntas. A primeira, o tempo vence tudo? A segunda pergunta, em relação às nossas expectativas, por que a gente se frustra tanto em relação ao tempo? E a terceira pergunta, e a mais clichê de todas, tempo e o amor, quem vence? Vou começar respondendo a primeira pergunta da forma mais clichê de todas. O tempo vence sim, tudo. Porém ele não vence de uma forma de sumir com o problema, detalhes e eventos. E sim, ele vence de uma forma, ele transforma. O tempo, ele é soberano no quesito, ao meu ver, de transformar a intensidade tanto para diminuir ou para aumentar o problema, ocasiões, qualquer coisa que eu sinta. Pergunte ao próprio tempo por que ele passa tão devagar quando a gente não está gostando de algo. Pergunte ao tempo por que ele passa tão rápido quando a gente está fazendo algo que a gente gosta. Então, ao meu ver, molda o valor de cada ocasião aonde a gente está vivendo, porque é o nosso bem mais precioso. E nesse sentido, onde eu falo que ele é o nosso bem mais precioso, eu trago aqui uma passagem de Nelson Freitas, onde ele disse, por breves palavras, sobre o valor de um tempo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vêm a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a alguém que conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Bom, ele vence porque transforma a intensidade, então, do qual sentimos algo. E entrando nesse tópico da onde ele molda a intensidade do qual sentimos, eu começo respondendo a segunda pergunta da seguinte maneira. Às vezes a gente, como humanos, procrastinamos, deixamos as coisas para lá, porque a gente pensa que o tempo é totalmente infinito. Mas possamos lembrar sempre, o tempo é totalmente finito e uma incógnita de quanto tempo a gente ainda tem, não é verdade? Aí criamos planos, projetos, sonhos. Começamos bem, empenhados e motivados. Porém, a gente não pode ter como combustível somente a motivação, e sim com a disciplina. Porque quando começamos a perder isso, a motivação no caso, e não temos discernimento para continuar, a gente deixa de lado nossas tarefas, não é verdade? Só que no mesmo tempo que paramos, o tempo não para. E aí tu me pergunta, nossa, Gabriel, tu pensou essa sozinho. É óbvio que o tempo não para. Mas já sentiu aquela sensação que o tempo passou e tu ficou parado? E aí tu se pergunta, nossa, se eu tivesse continuado eu já poderia ter conquistado isso, sabe? A gente se frustra então na mesma linha que a gente cria nossas expectativas. Nesse sentido, expectativas aqui está sendo sinônimo de frustração. Expectativas, se a gente criou a expectativa, já está errado. Da mesma forma que criamos a expectativa, a gente se frustra então, por causa do tempo. A gente se frustra não em relação ao tempo, e sim em relação a nós mesmos por não acompanhar o tempo. Entendeu? Então a isso, surge a pergunta mais clichê de todas, que aparece sempre quando a gente se frustra, quando a gente briga, quando a gente se afasta, quando a gente tem saudade. E aí vem aquele questionamento, né? O tempo, ele é soberano e está acima das nossas próprias vontades. Isso já está muito claro. Mas sobre o amor, ele vence? Pra mim, sim. Mas primeiro eu vou contar um episódio que eu tive com uma pessoa, e nesse episódio a gente estava realmente conversando sobre isso, sabe? E para ela me refutar, ela fez o seguinte questionamento. Lembro dela falar que o tempo não vence o amor no sentido de outras vidas, se a pessoa passou desse plano para outro. A gente não deixa de amar. No dia eu não concordei, mas pensando melhor, hoje consigo ver que ao passar do tempo, o tempo nada mais faz do que transforma a intensidade do meu sentimento ao ponto de diminuir e de eu não sentir da mesma forma que antes.
Isso é óbvio, não é? Então digo que ele vence o amor na mesma medida que o amor vai diminuindo, vai mudando, vai se transformando em outra coisa. Não deixe de amar alguém, mas diminuo o que eu sinto ao ponto de esconder e dizer que o tempo curou essa sensação. Com isso, eu vejo que o tempo, além de transformar, ele tem relação com a distância. Já perceberam isso? Eu explico. No mesmo tempo que o tempo está passando, a gente se afasta do evento. E ao se afastar, a gente começa a observar com uma certa distância agora. Aí surge aquela coisa que a gente, às vezes, quando a gente vai pedir conselho, a gente sempre fala: tu que tá vendo de fora, o que tu acha sobre isso? Ao meu ver, também quando as pessoas estão vendo de fora, é porque está a certa distância, certo tempo já passou, e aí eu digo a palavra amadurecimento. O amadurecimento que o tempo nos causa. De ver as coisas de outro ponto de vista e mais longe. E quanto mais longe, a intensidade de qualquer coisa que eu sinto diminui, mas não some. O tempo cura tudo. O tempo é o remédio que cada ferida ou momento precisa. Vira uma cicatriz, em certa maneira. Uma cicatriz que, lembrando, cicatrizes não somem, mas vira uma marca de tempo cheia de lições. E agora, para finalizar o vídeo, estava esses dias passando no meu Insta e direcionando minhas ideias também sobre realmente esse assunto, e achei uma música do Luiz Lins, chamada Eu Tô Bem, na voz da Agnes Nunes, que é um trecho que fala sobre justamente o tempo. Fica agora com uma parte dessa música. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima lição, que vale muito mais pra mim. Lembrando que eu falava nos vídeos lá em 2020. Esses vídeos eu sinto que é muito mais pra mim, uma reflexão minha, um autoconhecimento meu. Mas eu gosto aqui de compartilhar com vocês, gosto de ouvi-los, e eu estou sempre estou sempre disponível para ouvir vocês, tá? As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Qualquer comentário, qualquer coisa, sinta-se à vontade para falar qualquer coisa aqui para mim, tá? E grande abraço, tá? Fica bem. Qualquer coisa, tu sabe aonde eu tô, nas redes sociais aqui embaixo. E te cuida, tá? Te cuida. E lembre-se, não desperdice seu tempo. Ele passa todos os dias e é teu bem mais precioso, tá? Por hoje é só. Um grande beijo, um grande abraço. Fui! Velho com o passar do tempo, mais velho demais pro passado. Eu penso em como tenho passado o tempo, e se eu penso demais o tempo tem passado. Alguém pergunta como eu tenho passado, porque eu passo tanto tempo acordado. O que eu tenho feito nos últimos anos, penso em quantos planos eu deixei de lado. Amigos perguntam por que eu sumo tanto.